Olá, meus amigos, muito bom dia. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe o trabalho das suas mãos. Esse amigo que vos fala, sou o pastor Wallace Torquato, tenho o prazer de fazer parte da equipe de fé do missionário R.R. Soares, atualmente aqui na Igreja da Graça, no centro de Nova Iguaçu, na Avenida Getúlio de Moura, número 1266. Olha, hoje é o primeiro dia do mês. Hoje é o primeiro dia do mês de maio, dia do trabalhador, diga-se de passagem. E nós daqui a pouco estaremos fazendo um clamor aos céus para que haja da parte de Deus uma intervenção no trabalho das suas mãos. Você, meu amigo lojista aqui de Nova Iguaçu, você comerciante, você autônomo, você que está desempregado, você que está trabalhando, mas não é reconhecido, eu quero que você esteja conosco aqui na Avenida Getúlio de Moura, 1266, no centro da cidade de Nova Iguaçu, às 9 horas da manhã. Às 9 horas da manhã nós estaremos clamando a Deus para que a bênção de Deus, a bênção que enriquece, que não acrescenta dor, ela chegue até o trabalho das suas mãos. Você que precisa de uma direção para empreender, você que precisa de uma direção para mudar a sua sorte, eu quero convidar você para estar conosco às 9 horas da manhã, na Avenida Getúlio de Moura, 1266, no centro da cidade de Nova Iguaçu. E olha, eu queria apresentar para você agora, aqui no programa Palavra Urgente, um testemunho do Fagner. O Fagner, em 2011, ele iniciou uma sociedade com seu pai, uma sociedade de retroescavadeira, e o trabalho estava indo muito bem, mas até que algumas situações aconteceram, e ele vai explicar para você, mas você vai ver que ainda que a luta venha, ainda que as dificuldades surjam, quando você invoca a Deus e permite que o poder de Deus se manifeste sobre a sua vida, o milagre acontece. Vamos acompanhar uma parte do testemunho do Fagner e já eu volto com todos vocês. Em 2011, Fagner firma uma parceria com o pai dele e inicia o trabalho no ramo de prestação de serviços com retroescavadeira. É uma retroescavadeira que a gente presta serviços de estradas, bebedouros, cacimba, vários tipos de serviços, né? Na construção civil, na área rural também. E aí as coisas estavam difíceis, a gente não tinha iniciado no mercado a trabalhar ainda, não tinha conhecimento no mercado, né? Foi vindo um aperto. A gente comentou em vender a máquina, porque achava que não ia conseguir pagar ela, ia ficar devendo no banco e aquela coisa, né? A gente colocou no show da fé ali, o missionário falou. A pessoa monta um negócio por conta própria e às vezes se desespera e já quer vender as coisas, achando que não vai ter futuro, não vai dar certo, né? E a gente, claro, a gente não tinha conhecimento de Deus ainda, não buscava, né? E aí eu aceitei aquela palavra no meu coração. E Deus dali, então, já foi despertando aquele desejo por buscar uma igreja para congregar, buscar servir a Deus, né? E dali, então, começou a aparecer serviço, mas ainda a gente resistiu um pouco, assim, para depois ir buscar a Deus, né? De volta estamos, olha, a ausência de uma direção pode fazer você tomar decisões errôneas. A ausência de uma direção pode fazer você tomar decisões precipitadas. Era o caso do Fagner. Quase que ele toma uma atitude precipitada. Você ouviu aí, daqui a pouco você vai ouvir a segunda parte do testemunho dele. Sabe, a ausência de uma direção pode fazer você abrir mão daquilo que você tanto sonhou. Talvez você me acompanhe agora e você está pensando em fechar a sua loja. Talvez você está me acompanhando agora e esses dias você esteve pensando, já entrando no 5º mês do ano, você esteve pensando em fechar as portas. Esses dias você esteve pensando em abrir mão de tudo. Você está precisando de uma direção, você está precisando, sabe, de uma luz para mudar a sua situação. Eu quero que você me procure daqui a pouco, aqui na Avenida Getúlio de Moura, 1266, 9 horas da manhã. Aproveite esse feriado para você vir invocar aquele que pode tudo, para você vir buscar aquele que pode mudar a sorte da sua vida. Nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Queria que você acompanhasse agora um VT sobre reportagens e eu já volto com todos vocês. Segundo o Legatum Prosperity Index, ranking global que mede o nível de prosperidade dos países, Dinamarca, Noruega e Suécia são os países com melhores indicadores de economia, saúde, educação
e liberdade pessoal. O jogador de futebol Cristiano Ronaldo teve uma vida bem humilde antes de chegar ao estrelato. Durante a infância, dividia o quarto com mais 3 irmãos e tinha um pai alcoólatra. Apesar de todas as dificuldades, perseverou e se tornou um dos maiores jogadores de futebol. De acordo com o Legatum Prosperity Index, o Brasil aparece em 66º lugar no ranking global entre 167 países avaliados. Em pesquisa realizada pelo Sicredi, em parceria com o Instituto Datafolha, para os brasileiros, a qualidade de vida, bem-estar emocional, vínculos sociais e propósito de vida pesam mais na autopercepção de uma vida próspera do que a renda mensal. De volta estamos, olha, não havendo uma direção, você pode tomar uma atitude errada. Foi a situação do Fagner. Quase que ele toma uma decisão precipitada, mas ainda bem que um dia ele ouviu a palavra. Ainda bem que um dia ele ouviu a palavra de Deus. E quando você ouve a palavra de Deus, você tem uma direção, você, sabe, consegue enxergar as coisas de outra maneira. E é isso que nós estaremos fazendo daqui a pouco aqui na Igreja Internacional da Graça de Deus, em Nova Iguaçu, Avenida Getúlio de Moura, 1266, 9 horas da manhã. É um momento especial que nós separamos para orar pelos trabalhadores. Nós estaremos clamando a Deus pelos trabalhadores, para que Deus te dê uma direção, para que você, olha, não feche a sua loja, para que você saia das dívidas, saia desse marasmo que você tem enfrentado, saia dessa situação vexatória. Eu quero que você nos procure às 9 horas da manhã, hoje, aqui na Avenida Getúlio de Moura, 1266. Olha, eu queria que você acompanhasse comigo agora, com muita atenção, uma parte aqui do programa que fala o Doutor Responde. Presta bastante atenção no que esse especialista estará falando e eu já volto com todos vocês. Falta do dinheiro, ele tem uma certa, assim, é um lugar muito importante, como a gente coloca, o dinheiro, ele é metade, 50% dinheiro e 50%, né, saúde mental, vamos colocar dessa forma. Eu já discordo, eu acho que se você tem saúde mental, a tua capacidade de superar qualquer percalço que venha, você tem esse lugar. Se você não tem saúde mental, aí a ladeira baixa. Essas pessoas que estão nessas condições, eles têm que pensar o que eles vão comer naquele dia. Eles não imaginam que um tratamento em relação à saúde mental vão fazer eles saírem daquele lugar. Como que meu filho está passando fome e eu vou ficar pensando em procurar um tratamento com um psicólogo? Esquecem até da moradia, porque a primeira coisa é comer, né? Por quê? Moradia, eles vão para debaixo de um viaduto, eles colocam alguma coisa e eles têm esse lugar. E essas pessoas, eu acredito que só mesmo esses trabalhos sociais que são feitos para essas pessoas que são olhadas, né, que têm um olhar diferente. Nós temos, independente da religião, né, porque a gente não está falando aqui sobre isso, religiões que fazem esse trabalho de chegar nessas pessoas e dar esse trabalho que às vezes o governo não chega. E tem a questão também da pessoa que tem um salário mínimo e tem que se sustentar com um salário mínimo por mês. E quando ela não tem casa, ela tem que pagar aluguel. Às vezes tem uma casa de um parente que ficou para ela, né? Então aí é luz, né? Comida, aluguel. E aí cada vez mais as pessoas vão para comunidades, porque na comunidade não paga luz, não paga água. Então ali ela não tem que se preocupar com isso. As pessoas que acabam estando nesse lugar, elas acham que o mundo onde tem possibilidades não é para ela. Não, mas eu tenho vergonha. Elas abaixam até a cabeça diante de um lugar maravilhoso porque elas não se sentem pertencentes a esse lugar. Então ela vai tratar essa questão aqui em relação ao complexo de inferioridade que ela tem, do que ensinaram a ela, do que ela não podia ser e que ela pode ser, que ela pode conquistar tudo isso e ser pertencente a esse lugar sem vergonha, sem achar que não pertence àquilo ali. O mundo é dela, o Rio de Janeiro é dela, todos os estados, onde ela quiser estar, ela pode estar. Ela não pode se sentir visitante desses lugares, entendeu? Graças a Deus, de volta estamos, olha. Eu queria que você acompanhasse, sem mais delongas, mais uma parte do testemunho do Fagner.
Presta bastante atenção. Como é necessário você, meu amigo empresário, lojista, você trabalhador, profissional, liberal, você autônomo, como é importante você conseguir chegar aqui hoje. Para que você ouça uma palavra, a palavra que mudou a vida do Fagner, a palavra que mudou a mente dele, que deu para ele um novo rumo, que fez com que ele não abrisse mão dos seus negócios, não abrisse mão do seu sonho. Essa palavra você vai estar recebendo daqui a pouco, às 9 horas da manhã. Acompanhe comigo mais uma parte do testemunho do Fagner e eu já volto com todos vocês. Tempos depois, Fagner passa a administrar sozinho o trabalho com o maquinário. Nesse período, ele também se torna membro da Igreja da Graça. Pela metade de 2013, aí eu comecei a buscar Deus de verdade. Aí foi onde eu me converti mesmo. Deus me transformou, também me livrou dos vícios, da bebida, do cigarro, também me libertou. Foi 2017, a gente casou, 16 a gente se conheceu. E aí a gente foi fazendo as campanhas da igreja e orando, fazendo os propósitos. E Deus foi abençoando, foi abrindo as portas, né? O chamado patrocinador foi em seguida que eu comecei a frequentar, a buscar Deus, aí Deus me tocou no meu coração. Sou dizimista, sou patrocinador, sou ofertante. E aí a gente foi perseverando, orando junto, fazendo os projetos de vida. Quando Deus entra na história da gente, na vida da gente, transforma verdadeiramente mesmo. Porque a palavra dele não mente, né? Em fevereiro de 2020 eu recebi a primeira máquina, 0 quilômetro, coisa que eu nunca imaginava ter comprado. E paguemos ela bem rápido. A primeira máquina foi bem tranquila. Estourou a pandemia, mas graças a Deus em nenhum momento eu me desesperei, sabe? Um dos períodos que eu mais trabalhei foi na pandemia. Eu tinha serviço assim todos os dias, se eu quisesse trabalhar de domingo a domingo. Graças a Deus, olha, que bacana quando você consegue ver alguém que deu ouvido à palavra de Deus. No início ele queria abrir mão de tudo. Veio a crise, a falta de sabedoria, a falta de direção. Mas quando ele ouviu a palavra, quando ele deu ouvidos à palavra, ele mudou a sorte dele. Casou, se libertou dos vícios. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Por isso, rapidamente, eu queria que você acompanhasse a última parte do testemunho do Fagner. E eu vou voltar fazendo uma oração. Eu vou voltar orando por você. Queria que você já preparasse, eu já tenho o meu aqui, um copo com água. Prepare aí um copo com água, coloque próximo ao seu televisor, você que me acompanha pelas mídias sociais, deixe próximo a você um copo com água, porque nós vamos voltar fazendo uma oração. Queria dar um versículo para você, vou ler um versículo para você e vou fazer uma oração para que Deus abençoe o trabalho das suas mãos e que você tenha força para chegar aqui na Igreja da Graça. Vamos a essa última parte do testemunho do Fagner e eu já volto com todos vocês. Hebreus 11:1, Deus fala que a fé, que é pela fé que a gente alcança as coisas. Me firmei nessa palavra. Que é onde a gente morava, de aluguel ali, praticamente os equipamentos ficavam tudo na rua. Eu quero um terreno que a gente possa construir uma casa e ter um espaço amplo que caiba todos os meus equipamentos dentro, guardadinho. Coloquemos no projeto de vida, fomos orando. Deus é fiel. Além da prosperidade no trabalho, o casal conquistou a casa própria e muito mais. A gente comprou os móveis todos da casa, a gente não tinha nada. Cabe tudo ali, as 2 máquinas, o carro, tudo. A gente não ficou devendo nada, comprava tudo à vista ali. Deus estava sempre provendo e enviando socorro, né? Colocou nosso coração a buscar Deus e Deus honrou. Deus tem dado crescimento. A gente contratou funcionário. A gente trabalha em estrada, açudes, bebedouros, cacimba, colocação de bueiro. E aí comprei o terreno ali da frente. Também Deus me deu uma ideia ali de trabalhar com vendas também. Areia, brita, aterro, essas coisas. Deus tem dado o melhor pra gente. A gente tem provado de Deus o que é o melhor. Sem Jesus, o dinheiro entrava por uma mão e saía pela outra, né? E eu só tenho a agradecer a Deus pela família que eu tenho, pelo casamento abençoado, pela filha. Deus é bom o tempo todo. Graças a Deus, de volta estamos. Que bacana, hein? Que bacana o testemunho do Fagner, da família dele. Olha só o que Salomão, o Espírito Santo usa Salomão, aqui em Provérbios, capítulo 11, o versículo é o 14. Ele diz assim: não havendo sábia direção, o povo cai. Não havendo sábia direção, o povo cai. Mas na multidão de conselheiros há segurança.
não havendo sábia direção, o Fagner, ele estaria abrindo mão de tudo, venderia os seus maquinários, fecharia a sua empresa, abriria mão dos sonhos. Mas quando ele recebeu um sábio conselho, a vida dele mudou. Daqui a pouco, 9 horas da manhã, aqui em Nova Iguaçu, eu aguardo por você, mas também quero te fazer um convite muito especial para esse próximo domingo. Nesse próximo domingo, nós estaremos fazendo o Domingo da Intervenção Divina. Você crê no poder da oração? Nós iremos consagrar esta água para você beber e agora. No domingo, eu quero entregar para você uma garrafa com água. Uma garrafa que nós consagramos praticamente quase um mês. Vamos colocar 20 dias no altar sendo consagrado para que haja de Deus a intervenção divina na sua vida. E nesse domingo, 8 horas da manhã, 10 da manhã, às 15 horas e também às 18 horas eu aguardo por você em Nova Iguaçu. Vamos orar? Feche os seus olhos. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, que eu te peço, consagre esta água. Coloque sobre ela a virtude do teu poder. Visite esse amigo que nos acompanha em casa, esse que nos acompanha no hospital, esse que nos acompanha, meu Deus, numa situação caótica, humilhante. Visita ele, meu Deus, e faça com que ele tenha paz. Consagre esta água que seja um santo remédio para o corpo e para a alma de todos aqueles que creem em o nome de Jesus. E se você crê, diga amém, diga graças a Deus. Beba da sua água aí onde você está. Graças a Deus. Olha, estamos chegando aos momentos finais da nossa participação, mas eu quero convidar você para estar conosco ainda hoje às 9 da manhã e caso não seja possível para esse domingo, primeiro domingo de maio, 8 da manhã, 10 da manhã, às 15 horas, bem como às 18 horas. Eu e a minha família estaremos clamando a Deus para que haja intervenção divina na sua vida, tá bom? Ficamos por aqui, um forte abraço, que Deus abençoe, até a nossa próxima participação. A palavra para você hoje é: levante-se. Eu profetizo em nome de Jesus que essa tempestade vai passar. Você crê? Você crê? Então levanta a tua mão lá em cima, levanta. Levante-se do chão, limpe essa poeira e volte a caminhar. A tempestade logo, logo vai passar. O mar vai se abrir só pra você passar. E o hino da vitória você vai cantar. Um novo tempo na sua vida vai chegar. Você vai ser curado pra poder curar. Vai ver que vai valer a pena caminhar. Confia no Senhor, mas Ele fará. Se a sua vida está no meio de um deserto e o mar não está perto para você atravessar, se no caminho parecer que está perdido, não encontra um abrigo, forças pra continuar. A sua alma precisando ser curada, caiu no meio da estrada, não consegue caminhar. Mas saiba hoje que você tem um amigo que o leva até o mar e faz você atravessar. Limpe essa poeira e volte a caminhar. A tempestade logo, logo vai passar. O mar vai se abrir só pra você passar. E o hino da vitória você vai cantar. Um novo tempo na sua vida vai chegar. Você vai ser curado pra poder curar. Vai ver que vai valer a pena caminhar. Confia no Senhor, mas Ele fará. Hoje esse mar vai se abrir só pra você passar.